Muito bem, hoje nós vamos refletir uma parábola de Jesus do Evangelho de Lucas. Está no início do capítulo 18. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos esta parábola para mostrar-lhes a importância de rezar e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia com insistência: faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo o juiz não quis atendê-lo, mas depois pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Mas já que essa viúva está me importunando com insistência, vou fazer justiça a ela, para que ela não venha, por fim, e me agrida. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então sobre essa parábola. Mais uma parábola do Evangelho de Lucas. Estamos falando sobre as parábolas do Evangelho de Lucas há algum tempo, né? E hoje mais essa, para a gente pensar um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer com ela. E como não é diferente, é uma parábola muito mal interpretada, para variar, né? Tenho certeza que esse texto que vai ser lido hoje e amanhã, na maioria das igrejas e nas missas, vai ser dado para as pessoas uma interpretação equivocada desse texto. E por que eu sei disso? Vamos lá pensar juntos. Primeiro, o evangelista Lucas disse: Jesus contou essa parábola para os seus discípulos com qual intuito? Mostrar para eles qual é a importância da oração. Ou melhor dizendo, mostrar para eles qual é o sentido verdadeiro da oração. Há uns 2 finais de semana atrás, mais ou menos, nós refletimos aquele texto onde os discípulos pedem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí ele explica para eles que fé não tem a ver com quantidade, aumentar, diminuir, pouco, muito, mas com qualidade. E aí ele diz: ainda que você tenha uma fé pequena, mas qualitativamente boa, você vai conseguir causar grandes mudanças. E aí ele dá aquela alegoria da árvore que se arranca da terra e se planta no mar, como uma forma de dizer: algo até impossível você será capaz de fazer se você tiver uma fé boa, qualitativamente boa, não em quantidade. Porque como a gente refletiu, a gente pode até questionar esse negócio de muita fé ou pouca fé. O que é ter muita fé? O que é ter pouca fé? Muita gente tem uma visão equivocada disso, né? Acha que muita fé é frequentar a religião, frequentar os ritos da religião, os preceitos e tal, e dar o dízimo e etc e tal. Fulano tem muita fé. E às vezes uma pessoa que não faz nada disso, aos olhos do religioso, tem pouca fé. Mas para Deus importa o que ele faz de mudança no mundo, na realidade que ele vive. E não a quantidade de missa que ele já frequentou. Como a gente já conversou aqui, Deus não está computando a quantidade de cultos ou de missas que a gente foi na vida. Ele está computando outras coisas, que muitas vezes a religião deixa passar, não é? Despercebido. Mas fato é que, na sequência, ainda dentro dessa lógica do que é fé, Jesus agora vai falar do que é oração. Porque é uma consequência de quem tem fé, sim ou não? Se eu tenho fé, eu vou querer me aproximar desse Deus, orar para esse Deus, falar com esse Deus, rezar para esse Deus. Então agora Jesus vai explicar para os seus discípulos, uma vez que ele já explicou o que é fé, ele vai agora explicar o que é oração. E é aí que entra o problema. Porque vocês ouviram a parábola que ele contou. É simples, a parábola não tem segredo nenhum. É a história de uma viúva e de um juiz. E essa viúva começa a importunar esse juiz, pedindo que ele faça justiça no caso dela. E ele vai dizendo não.
Porque segundo a parábola, ele é um mau juiz. Ele não está nem aí. Ele não teme a Deus e não teme a justiça. Então ele não está nem aí. Ele vai fazendo vista grossa. Mas de tanto ela insistir, ele diz, bom, daqui a pouco essa mulher vai me bater. Vai chegar num grau de me bater, então deixa eu fazer juízo pela causa dela. E muita gente ouve essa parábola e diz assim, o que Jesus quer dizer com ela? Que quanto mais a gente reza a Deus, quanto mais a gente pede a Deus, quanto mais a gente importuna a Deus com a nossa oração, mais cedo ou mais tarde, o que ele vai fazer? Vai atender. Nem se for por importunação. Errado. Que absurdo isso. Isso é uma interpretação tão absurda, que é como se Jesus estivesse então comparando Deus a um juiz injusto, a um juiz que não teme a justiça. Nós já conversamos aqui em outro momento, que as parábolas não são isso. Não é que você tem que ouvir e ficar pensando, será que esse personagem é Deus? Será que esse outro... Não é isso, é que você escuta a parábola e conclui. O que Jesus quis dizer com essa história? Não é para ficar procurando o que está escondido. A parábola não é, eu estou dizendo isso, mas na verdade eu quero dizer aquilo. Não. A parábola é escuta a história, conclui. Simples assim. Então, vamos esquecer esse entendimento equivocado, que é o que vai ser dito amanhã. Se você duvida, liga lá a TV numa missa qualquer e você vai ver se não vai ser dito exatamente isso. Eu não vou dizer num culto, porque os evangélicos só ficam no Antigo Testamento. Jesus lá é só na fachada da igreja. Né? Mas na Igreja Católica ainda se lê o Novo Testamento como a parte central da missa. Mas a interpretação está errada. E por que está errada, padre? Não é isso que Jesus quis dizer? Ele não está falando da importância da gente rezar, e da gente rezar muito, a ponto de tanto a gente importunar a Deus, mais cedo ou mais tarde ele cede? Não, não é disso que se trata. Por que a gente sabe disso? Porque seria uma contradição. Há um outro momento em que Jesus também fala sobre oração. Não é só esse momento, não é só com essa parábola que Jesus está explicando para os seus discípulos e para cada um de nós qual é o sentido de orar, de rezar. Há outros momentos no Evangelho que ele também fala. E às vezes até de forma mais explícita. Porque hoje ele está falando por meio de uma parábola. Mas há momentos onde Jesus explica assim categoricamente, olha, oração não é isso que vocês aprenderam, vocês judeus do primeiro século, de que oração é um mantra, que você fica repetindo, você decora, e aí você fica repetindo aquilo, tal hora do dia, outra hora do dia, num lugar específico, virado para um lugar específico, ou no templo, ou na sinagoga, e de tanto você repetir aquilo, Deus te ouve. Era assim que os judeus tinham e têm um entendimento sobre o que é oração. E o cristianismo herdou isso também, sim ou não? Quantos de nós aqui, quando éramos crianças, não aprendemos o crê em Deus Pai, Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria, e a gente achava que sabia rezar. E não é por aí. Por que não é por aí? Olha esse texto aqui. Está lá em Mateus. Mateus, capítulo 6. Jesus disse assim, é outro evangelho, é outro evangelista, tá? Jesus falando sobre o que é oração. Aí diz assim, quando rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar nas sinagogas, nas esquinas das ruas, e de serem vistos pelo povo. Eu lhes garanto, já receberam a própria recompensa. Ou seja, eles estão buscando visibilidade e estão tendo. Não é? Então Jesus está falando, quando vocês forem rezar, não é por aí. Não precisa mostrar para ninguém que você está rezando, não precisa ficar se esgoelando na praça, não precisa ficar batendo de porta em porta, não precisa ficar mostrando para os outros que você está rezando. Não é? Quem está fazendo isso está buscando palco. E aí Jesus diz, já recebeu sua recompensa. Por quê? Porque se tem alguém lá vendo, tá pronto, está feito. Não é? Aí Jesus diz assim, mas vocês, quando rezarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está nos céus. E o teu Pai que vê tudo que está escondido, recompensará você.
E Jesus está dizendo que a oração é uma relação que eu tenho com Deus, assim como eu tenho com alguém que é íntimo a mim, a um pai ou uma mãe. Então, quando eu quero alguma coisa, eu me recolho com essa pessoa e converso. Não é assim? Então, ele está dando esse mesmo exemplo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ninguém precisa ficar sabendo, e fala com o Pai. Então, Jesus, ele tira aqui toda intermediação. Ele fala que você precisa entrar no templo para orar, na igreja, ele está falando isso. Procura lá o pastor, procura lá o padre tal, procura lá o bispo, procura lá o arcebispo, procura lá o profeta. Nada disso. Ele está falando, entra no teu quarto e fala com o Pai. Ele quebra toda a intermediação entre Deus e os homens. Você tem acesso livre com Deus. Ele é teu Pai. Conversa com Ele como você conversaria com o seu Pai. Aí ele continua. E, ao rezar, olha que importante isso. E, ao rezar, bateu o ponto. Estou no horário, né? Hoje tem dois. Daqui a pouco vai ter uma assim. Eles estão se aprimorando. Aí diz assim, ó, ao rezar, não fiquem repetindo palavras inutilmente. Não é exatamente isso que a gente aprendeu a fazer? Não é exatamente isso que o povo faz ainda hoje? Com todo respeito, cada um faça o que quiser. Mas o que é o terço, senão uma vã repetição? Você fica lá repetindo. Ave Maria, Ave Maria. Pai não. Né? E Jesus está falando, ó, quando vocês rezarem, não fiquem repetindo palavras inutilmente, como fazem os pagãos. Eles pensam que é no muito falar e no exagero das palavras que eles serão ouvidos. Olha o que ele diz. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês conhece tudo o que vocês necessitem antes mesmo de vocês pedirem. Eu repito, porque o Pai de vocês conhece tudo o que vocês necessitam antes mesmo de vocês pedirem. Então, se Jesus está dizendo aqui que oração não é ficar repetindo palavra, não é decorar oração nenhuma, nem mantra nenhum, não é isso, e também não é ficar achando que no exagero da palavra, ou no rebuscar das palavras, é que Deus vai falar, nossa, como que esse filho meu tem fé, como ele reza bonito. Não, Jesus está falando aqui uma coisa muito séria, que a gente precisa parar para pensar nisso. Ele está dizendo, olha, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo o que você precisa, antes mesmo de você perceber que você precisa. Se é assim, o que é rezar? O que é orar? É simples. A oração não é uma coisa que eu falo, que eu digo, para convencer Deus de algo. Porque Ele já sabe do que eu preciso. A oração é um reconhecimento de que Deus é Pai, Mãe, e por uma questão, uma necessidade humana que nós temos de recorrer ao Pai e à Mãe, nós também teremos em relação a Deus isso. Mas tendo a consciência que não tem a ver com o que eu digo ou deixo de dizer, com o que eu peço ou deixo de pedir, mas tem a ver em entregar na mão dele a minha vida, porque ele já sabe de tudo. Então, se eu digo, vamos rezar pelo fulano, vamos rezar pelo Beltrano, reze por mim, eu tenho que saber que isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a gente, porque Deus já sabe. É que nem aquela história de dizer o seguinte, não, vamos batizar essa criança aqui, senão ela morre pagão. Isso é um absurdo. A tal da criança só está aí porque Deus quis. Eu não preciso mostrar para ele, olha, nasceu esse teu filho aqui. Isso é um absurdo. A religião, olha, eu vou dizer, ela bota banco em Deus. Ela quer dizer como é que Deus tem que ser. Né? E que Deus depende de nós. É o contrário. Então,
A oração é um ato de humildade que eu tenho de dizer, Deus sabe de tudo, mas como eu não sei de tudo, eu vou falar com Ele para manter uma relação íntima com Deus. Por que eu rezo? Para não perder a minha relação com Deus. Agora, eu tenho que ter consciência disso que Jesus disse. Que oração não tem a ver com convencer Deus através de palavras. E nem de vãs repetições. Quando eu entendo isso, então, eu vou ver de novo essa parábola que Jesus contou, para eu tentar entender direito. Porque senão seria uma contradição. Como é que ele diz que oração não é falar e insistir, depois ele conta uma parábola dizendo que é. E quanto mais eu falo, quanto mais eu insisto, mais Deus me ouve. Tem alguma coisa errada aí, sim ou não? Será que Jesus mudou de ideia? Certo, para mim, acho que não se trata disso. Então, já que nós entendemos o que é oração, vamos agora olhar essa parábola de um outro jeito. O que essa parábola quer contar para nós? A história de uma viúva, como eu disse, e a sua relação com um juiz. Aqui você tem dois personagens, gente, que a gente precisa entender bem. No tempo de Jesus, quem eram as viúvas? Não é que nem hoje. Né? Hoje, a pessoa fica viúva e está tudo certo. Ela tem leis que garantem que ela vai ter, de repente, a aposentadoria do marido, não é? Enfim, nós vivemos num outro momento histórico, que não tem nada a ver com o tempo que Jesus vivia. É igual a história do casamento. Não dá para comparar o casamento da época de Jesus com o casamento hoje. A viúva do tempo de Jesus, quem era? Era uma mulher que estava fadada à ostracização, à marginalidade, à miséria. Se ela não tivesse um filho, homem, para mantê-la depois da morte do pai, ou se ela não conseguisse contrair um outro matrimônio, ela estava fadada à miséria, à marginalidade, porque no tempo de Jesus a mulher dependia do homem para tudo. Né? Então uma mulher viúva era alguém desamparado. Era uma classe social marginalizada. Então Jesus usa um exemplo de uma mulher que é uma vulnerável social e que está dependendo da justiça e especificamente de um juiz que não é lá essas coisas para julgar a causa dela. Alguma causa aí que ela tem, não diz qual é. E esse juiz, por sua vez, não está nem aí para isso. Não quer nem saber. Mais ou menos como os juízes que existem hoje em dia, né? Que não estão nem aí. É um juiz aí qualquer que não está muito se importando com a causa dela. Diz assim, bom, essa aí é outra, né? Espera a sua vez na fila. Né? Mas ela diz, não, você vai, é tua obrigação, você vai julgar minha causa. Isso que Jesus está contando é um negócio que não é inadmissível numa sociedade judaica do primeiro século. Uma mulher vulnerável, viúva, que nem se apresentar em praça pública sozinha podia, porque poderia ser visto como prostituta, e muitas entravam para a prostituição por causa disso, está indo lá cobrar uma autoridade para que ele julgue a causa dela. Isso é impensável no século I. Impensável. Jesus está contando uma parábola de alguém que está quebrando com um monte de coisas aí naquela época. Uma mulher corajosa, que não se conformando com a sua situação de vulnerabilidade, está indo cobrar da autoridade que faça justiça por ela. E aí Jesus diz, isso é oração. Ou seja, orar não é ficar repetindo palavras. Ele não diz, uma viúva que precisava que a sua causa fosse julgada, ficou rezando a Deus para que acontecesse. O que ela faz? Ela vai lá e ela cobra o juiz, e ela importuna o juiz. E segundo a parábola, ela quase agride o juiz. Ou seja, em outras palavras, ela é alguém que está reivindicando os seus direitos. Ela não está cruzando o braço e dizer, bom, eu acho que isso é vontade de Deus, né? Deus criou a mulher da costela do Adão, então, se o meu marido morreu, eu tenho que ficar aqui mesmo à míngua. Não, é uma mulher que está indo à luta. E aí Jesus diz, isso é oração. É atitude, é reivindicar um mundo melhor,
É não se conformar com o mundo que a gente vive e com o sistema que a gente vive. É confrontar as autoridades, prefeito, vereador, deputado, presidente, o raio que parta. Ninguém é maior que Deus. Se Jesus diz que Deus quer que todo mundo tenha vida e vida em abundância, então por que só uns têm e outros não? Eu vou à luta. Eu vou lutar por uma sociedade justa. Eu não vou ficar de braço cruzado. Isso Jesus diz que é oração. Não fica enfiado em igreja, advogando a causa própria. Duvido que alguém interprete essa parábola do jeito certo. Porque é interessante para as autoridades religiosas ter o povo quietinho. Não se conforma com isso aí, porque isso é vontade de Deus. Não está desabando, mas é vontade de Deus. Está acontecendo isso na sua vida? É vontade de Deus. Será que é, né? Será que é da vontade de Deus que a gente tenha tanta gente na miséria como a gente tem, no desemprego como a gente tem, vítima da violência como a gente tem, sem água como a gente tem, que é um princípio básico em todos os códigos legais da civilização e de acordo com os direitos humanos. Direito à água é um direito básico da vida. A gente tem uma prefeitura que nega isso à população. Aí você vê o povo dizendo assim, não, mas não é culpa. É culpa de quem então? Minha? Se não é culpa das autoridades, se eu não vou lá para reivindicar, é culpa de quem? É culpa de Deus porque não manda chuva? Olha o que a igreja faz, como a igreja estraga a cabeça do povo. Porque eu já escutei isso. Não, mas não é culpa da prefeitura, é porque não chove. Meu Deus do céu, então é culpa de Deus que não manda chuva. Estão entendendo? Então, quer dizer, a religião inverte a coisa. E Jesus aqui está dizendo, não, rezar, orar, é você ir à luta. Mostrar que todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo é filho de Deus, ninguém mandou você querer ser autoridade. Se é autoridade, você vai cumprir a tua obrigação. Não sei o que você vai fazer, se vira. Você não é autoridade? Você não é o juiz, tal? Você não estudou, por aí você não passou no concurso público, não é? Então você vai julgar a causa e julgar com justiça, não é julgar de qualquer jeito não. Não é? E qual é o risco que o juiz corre de ser agredido? Essa parábola é radical. Ou seja, o povo se unir, reivindicar os seus direitos até as últimas consequências. Jesus não era pacífico, padre? Claro que era pacífico. Há meios pacíficos, só que de repente chega num certo limite que você tem que fazer alguma coisa. Não é? Porque, do contrário, o que acontece? A gente vê um povo submisso. E eu vou dizer, hein? O maior medo, é isso que a parábola quer dizer, o maior medo das autoridades é um povo que reivindica os seus direitos. O maior medo das autoridades é isso, é ter um povo que se une e reivindica os seus direitos. Eles morrem de medo disso. Morrem de medo. E é assim que a gente tem que ser. E isso Jesus vai dizer que isso é oração. Pasme. Então não é ficar simplesmente, não é de braço cruzado e achar que não, tudo isso aí é vontade de Deus, tem um plano maior, tadinho do juiz, tadinho do presidente, tadinho da prefeita, tadinho nada. Tadinho do Congresso, tadinho é do pobre, que não tem água, chega do trabalha o dia inteiro, que nem camelo, chega em casa e não tem água para tomar um banho, para fazer uma comida. Por favor, sabe? Haja modos. Ainda dizer que não tem culpa. E o povo evangélico, católico, ainda passando pano para isso aí. Achando que é assim mesmo, vai lá para a igreja ainda rezar. Não é? Olha, tudo errado. A começar por mentirem para as pessoas o que é oração, o que é ter contato com Deus. Que acha que basta ficar erguendo a mãozinha, dizendo aleluia, glória a Deus e está tudo resolvido. Não é por aí não. Antes não fizesse nada disso, mas fosse a luta, lutando por um mundo melhor e mais justo. É disso que se trata. Essa parábola é a parábola de uma viúva corajosa, que não fez como as outras, que se submeteram ao sistema. Foi atrás, lutou. Foi uma pedra no sapato do juiz, mas conseguiu que ele julgasse a causa dela. É disso que se trata. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, então.
E vamos professar nossa fé nesse Deus